Por muito tempo, eu evitei falar sobre temas polêmicos, né? Sejam da atualidade ou não. Eu não queria ser confundido com produtores de conteúdo que parecem buscar a polêmica pela polêmica, só porque isso gera engajamento. Eu digo parecem, né? Porque eu não sou Deus, né? Para conhecer o coração e a motivação de cada um. Mas refletindo sobre isso, eu percebi que quando a gente vai ensinar uma doutrina, uma convicção bíblica, nada melhor do que uma boa ilustração. E os assuntos do dia a dia, muitas das vezes, são excelentes ilustrações. Para dar 2 exemplos. Uma foi quando o Mano Brown falou sobre Jesus e a igreja, na perspectiva dele, né? Ele disse coisas interessantes, mas também disse coisas que eu discordo totalmente. Seria ali uma boa oportunidade de responder e ensinar a partir dali. Outra foi quando o cantor Kleber Lucas afirmou que o hino Alvo Mais Que a Neve era racista, sendo que essa expressão está na própria escritura, no livro de Apocalipse. Eu poderia ter aproveitado não só para corrigir um ensino errado, e eu diria até mesmo que herético, mas também ensinar sobre o que significa, biblicamente, alvo mais que a neve, que está ligado à doutrina da justificação. E eu deixei passar. Talvez preocupado demais com a opinião dos outros, talvez com medo de parecer que estava só surfando na polêmica, mas no fim das contas eu vacilei, porque nada melhor que responder logo no calor, né, do acontecimento. Esses dias, no entanto, eu publiquei 2 vídeos mais ligados à atualidade. Um foi com o título Empada de Carne Humana e o Ministério Pastoral, e o outro foi Jesus das Celebridades. E o feedback foi bem positivo. E aproveitando esse último tema sobre o falso Cristo da cultura pop, eu me deparei com outro caso que serve de complemento, que foi o assassinato do Gari em Belo Horizonte. Um empresário matou o Gari e esse empresário ele se apresentava nas redes sociais como pai, marido, cristão e patriota. E foi justamente esse rótulo que me chamou a atenção. Quando a mídia repercute casos assim, ela conecta direto, tá vendo? Esse é o cristão e patriota. E olha o que ele fez, cometeu uma atrocidade. Pois esses termos eles foram politizados. E fica ainda mais, por causa disso, fácil atacar. E como disse o Mano Brown em uma música, que é uma grande influência para mim, o Racionais MCs, ele disse, era a brecha que o sistema queria. Era a brecha que o sistema queria. E é justamente a brecha que o sistema quer contra os cristãos, contra os conservadores. E vou dizer que, em meio à cobertura do caso... Em Minas Gerais, emoção e protesto marcaram o enterro do Gari, assassinado por um empresário, um troglodita. Isso foi em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um selvagem, né? Não pode conviver em sociedade. Isso aconteceu na manhã da última segunda-feira, esse episódio, quando o René da Silva Nogueira Júnior se irritou com um caminhão de lixo parado na rua. Quem vai contar os detalhes é o Daniel Martins. Será realizada logo mais às 8h30 da manhã a audiência de custódia do suspeito de assassinar o Gari Laudemir de Souza após uma briga de trânsito na manhã da última segunda-feira em Belo Horizonte. O empresário René Júnior, de 47 anos, negou para a polícia ser o autor do crime. A informação foi divulgada em coletiva para detalhar as investigações do homicídio. Segundo o delegado Evandro Radaeli, apesar de negar, todas as provas coletadas indicam a autoria de René. Ele nega que estava no local dos fatos, ele só relata que saiu de casa, pegou um trânsito e estava se dirigindo à empresa onde ele trabalha. Podemos confirmar e ratificar a prisão por meio de oitivos de testemunhas, identificação de imagens, calibre da arma de fogo utilizada. Após a discussão, o homem teria deixado o carro e atirado contra o Gari, que estava em serviço. Se culpado, René pode responder pelos crimes de homicídio qualificado e ameaça. A suspeita é de que a arma utilizada no crime pertence à esposa de René, que é delegada da Polícia Civil. Essa figura maravilhosa, esse assassino, ele se definia nas redes sociais em inglês como cristão, esposo, pai e patriota. Christian, husband, father and patriot. Aparentemente, segundo o testemunho, estava alterado no momento do acidente, ou seja, estava dirigindo alterado esse cristão, esposo, pai e patriota. Eu me considero tudo isso aqui, cara. Pai. Cristão não. Eu sou mais um católico. O jornalista da Band, ele vai se dizer que ele é católico, mas não é cristão. E isso revela muito, né? Pode parecer estranho, né? Como assim? Católico, mas não é cristão. Porque na mente, eu creio, né? Desse jornalista, a palavra cristão soa como sinônimo de evangélico, ou de os patriotas da direita, ou até mesmo de gente ignorante ou extremista. E muitos pensam assim, né? Então eles preferem se apresentar como católico por causa dessa questão cultural, sem compromisso real com Cristo. E aí vem a questão central, o cristianismo cultural ou nominal. O cara adota rótulos como cristão, patriota, pai, marido, cidadão de bem,
como uma identidade pública, mas sem transformação real do coração. Isso é perigosíssimo. Eu sigo ali o Novo Testamento como uma espécie de código de conduta, de código de ética. Não entro ali na Mas questão assim, considera as palavras de Cristo, vai. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no perdão, acredito em amar o próximo como eu amo a mim mesmo, acredito na família, enfim, acredito em tudo que Jesus Cristo pregava. Sim. Não entro aqui no Adão e Eva, Noé, na Arca, Mas Cristo né? é o Novo Testamento. Novo Testamento. Aham. Né? Então, O jornalista aqui, ele ainda enxerga o Novo Testamento como um código de conduta. Mas isso é legalismo puro. É tentar se justificar pelas obras. E as escrituras são claras que diante de Deus, ninguém pode ser justificado pela lei. Jesus mesmo disse, a obra de Deus é essa, que creais naquele que o Senhor enviou. Em outras palavras, a salvação não vem de um rótulo cultural ou de um moralismo, nem de uma tradição. A salvação vem unicamente pela fé em Cristo, o único que cumpriu perfeitamente toda a lei como nosso representante, não por obras. Amém? Continuando. família, enfim, acredito em tudo que Jesus Cristo pregava. Se você acredita em tudo o que Cristo pregava, então precisa acreditar também no que ele disse mesmo sobre temas fundamentais, como por exemplo em Mateus capítulo 19, e também está lá em Marcos, quando os fariseus questionam sobre o divórcio, Jesus cita diretamente a criação em Gênesis, que você disse não acreditar. Aí ele vai dizer, não tendes lido o que o Criador fez no princípio, criando homem e mulher, e que disse, poderá deixar o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então nós vemos aqui que Cristo não só responde à pergunta daquele que fez a pergunta a ele, mas ele confirma a criação de Adão e Eva em Gênesis. São palavras do próprio Cristo. Mais adiante nós vemos ele também testificando a respeito do profeta Jonas e o grande peixe, que ele vai dizer, ó geração má e adúltera, que pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o que nós vemos aqui? O próprio Senhor Jesus testificando a respeito do profeta Jonas e o grande peixe, que muitos consideram como um mito. E sobre a realidade do inferno. Tem essas palavras aqui bem sérias, vindas do próprio Cristo, Mateus 10, versículo 28, que diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Detalhe importante, uma curiosidade, ninguém mais falou sobre o inferno do que Jesus. Então, se você diz crer em todas as palavras de Cristo, precisa crer também nessas que eu acabei de citar, certo? E não num Cristo idealizado por você. Agora, continuando o vídeo. Mas você não vai me ver. Enquanto esse jornalista traz aqui suas palavras de fé, né? A cena mostra a jornalista passando creminho na mão, né? Tipo, levando muito a sério, né? O assunto a respeito de Cristo. Mas você não vai me ver me definindo ali como católico, pai, patriota. Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas que ostentam esses títulos como uma espécie de atestado de superioridade aos demais. E olha, eu vou dizer pra você que eu também não gosto de quem fica ostentando títulos, né? Principalmente no meio político, né? Eu não vou dizer que deveria ser proibido, quem sabe talvez sim, mas eu não estudei isso. Mas é estranho ver candidatos se apresentando como bispo tal, pastor fulano, ou até mesmo o apóstolo ciclano, apóstolo dizimar. Dizimar foi duro, né? Se vai governar para todas as pessoas de todas as crenças, por qual motivo ela faz isso? Eu acho forçado. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. E já aproveita que se esse conteúdo está abençoando você, deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda demais o YouTube a entregar para mais pessoas. Valeu! Mas vamos continuar então. Aqui não estamos falando só do empresário que atirou no gari, se auto-intitulando pai, marido, patriota e cristão, cidadão do bem. Enquanto também descobriram que o currículo dele é todo falso, né? Como as instituições lá em Harvard que ele estudou, como na Fundação Getúlio Vargas, mostraram que ele não tem nada disso, né? Então, além disso, ele é bem mentiroso. É um cara sociopata, de fato, né? E também, se vocês perceberam, eu estou falando dos jornalistas que aparecem no vídeo. E esses dois casos, tanto o assassino que matou o gari, quanto os jornalistas ali do programa,
eles expressam esse cristianismo cultural. O jornalista também, que é claramente mais alinhado à esquerda, ele também usa Jesus como um símbolo político. Surge então a ideia de um Cristo da esquerda, que é moldado à imagem deles. Isso é muito utilizado, que é visto como um mestre bonzinho, ou um guru espiritual, uma espécie de Buda, um hippie da praça, ou até mesmo um Cristo comunista, de acordo com suas conveniências. Por outro lado, também há a versão de direita, em que Cristo vira bandeira de patriotismo. E aí vemos muitos que se dizem cristãos, cidadãos de bens e patriotas, envolvidos em escândalos, violência, acidentes de carro, né, de trânsito, né, bêbados no volante, matando pessoas armadas, né? Isso é fruto de um cristianismo cultural, um cristianismo sem Cristo. Como disse um antigo pastor meu, que ele usava a expressão pica-fumo. Cara, quantos caras aí se não rotulam como anticomunistas, patriotas, mas os caras são grandes pica-fumos, sem compromisso algum, inclusive com a própria família. Então vivemos em um cristianismo sem Cristo na cultura. E isso não está só na política, né, mas também dentro das igrejas, infelizmente. Quantas vezes nós vemos um cristianismo de fachada, mas sem o evangelho genuíno? Martin Lloyd Jones, ele já alertava sobre isso. Ele que era um médico de prestígio em Londres. Ele largou tudo para pregar o evangelho. Olha que coisa. Uma curiosidade incrível sobre a vida de Martin Lloyd Jones. Ele era assistente do médico da família real. Ou seja, bem provavelmente ele seria o sucessor. Um cargo onde todos os médicos, podemos assim dizer, todos não, mas os médicos gostariam de ter. Médico da família real. Ele abandonou tudo para ser um pregador do evangelho, pois ele acreditava que havia uma questão da alma que precisava ser tratada por meio do evangelho. Então, não podendo se dedicar às duas atividades, ele se tornou um pregador do evangelho. E no seu livro Estudos no Sermão do Monte, publicado pela editora Fiel, ele critica duramente o cristianismo nominal, que é reduzido a simplesmente discurso ou tradição política. Nominal significa o cristianismo só de nome. E ele vai dizer com essas palavras que nada é mais prejudicial à fé cristã autêntica do que apenas uma identidade cultural. Cristianismo cultural sem transformação de vida. O Sermão do Monte não foi dado para virar decoração de sociedade, mas para mostrar como vive alguém realmente transformado por Cristo. E quando a igreja usa Jesus como bandeira cultural ou política, ela trai o evangelho. E o resultado? Uma fé fraca, sem poder, sem testemunho. A mensagem é clara: o evangelho não é rótulo cultural, nem propaganda ideológica. O evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Então, sem o evangelho genuíno, não há transformação. É por isso que a igreja precisa, sim, de uma nova reforma. E esse é o propósito aqui do canal Rima Teológica: trazer pregação fiel do evangelho no meio dos assuntos agora do dia a dia, seja por meio de rimas ou através desses vídeos de reflexão. Talvez isso venha da minha veia pastoral, né, fazer esses conteúdos em vídeo ao invés de somente músicas, né? E eu quero usar esse espaço para te ajudar a pensar, aprender, ser edificado e aprender com vocês também. Por isso que eu peço nos comentários. Então, como eu estava dizendo, seja bem-vindo ao Rima Teológica, seja bem-vindo ao Reformatório. Que Deus abençoe você e não se esqueça de conferir os links aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto, família.